Vamos ao capítulo 27, O Caluniador, do livro Os Mensageiros. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos à pequena construção isolada e falou: vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco, que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram certo fluxo magnético, e o enfermo revelou profunda modificação, aquietou-se de súbito, sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Lição à vista, a palavra. A palavra carrega, né? Carrega de amor, carrega de ódio, carregada de bons fluidos, de maus fluidos, de ironia, porque é o que vem de dentro, né? Sua boca fala do que está cheio do seu coração. Então, imagine como Jesus falou, atire a primeira pedra, como ele conseguiu calar todo mundo. A frase que ele falou foi carregada de um magnetismo que invadiu os espíritos que estavam ali encarnados, prontos para um assassinato, e penetrou. Foi um magnetismo. Não é que o magnetismo paralisou, não, o magnetismo fez com que eles, no íntimo do coração, pensassem: como eu sou hipócrita. Né? Então, é interessante isso daqui. Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou nosso orientador bondosamente, tocando-o no ombro. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: vou melhorando, graças à vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine. Guarda um paralelo com o sopro, né? O sopro, a palavra. O doente fez enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei dos enfermos das câmaras, aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo-me as íntimas considerações, disse o mentor esclarecido: veem a diferença entre os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem? Outra lição à vista. Em nosso lar, não temos dos primeiros, os que dormem. E os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração sentem, na maioria, angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados, que não registram a dor, são mais dignos de piedade por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. Então, baseado nessa fala aqui, que ele fez uma referência mais específica sobre a dor, nós vamos entender um pouco, porque temos que entender ainda um pouco mais profundamente, e o Evangelho diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Pronto, começamos a entender um pouco mais essa frase, baseado nessas considerações que ele esclareceu sobre ela. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Lembre disso, viu? Quando você tiver com aquela dor forte da artrose. Mas é claro que são outros tipos de dores, né? Também, principalmente.
E designando o enfermo sob nossos olhos, afirmou. É interessante que então eles devem usar esse critério para entender os doentes também lá, em que fase que eles estão de reparação. Né? Um critério. Né? Você que trabalha com essas criaturas assim também, né? E designando o enfermo sob nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente, a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação, mas já chora, já padece a dor, com as recordações do passado triste. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei-me que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar, em serviço diário, eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam um estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara com absoluta inconsciência da própria miséria fora a de pobre vampiro que não encontrara guarida nas câmaras de retificação. Lembremos, né, desse capítulo? Capítulo 37 do Nosso Lar, a vampira. Que ele queria entrar, mas o chefe da vigilância, embora André e Narcisa queriam acolher aquele espírito, o chefe da segurança não permitiu que ela entrasse. E nos deu a lição que isso não é descaridade. Não é? Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar o doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentrem no Paulo a capacidade de visão. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos, caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental. Lembram? Lá no capítulo Os que Dormem, os dementados, né, que ele viu aquela tela ali, né? Parecendo formada em compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando uma enorme admiração. Entre eles, reparei os de esmalha, os vultos, né, de esmalha, como que doente, enfraquecida e ansiosa. Alguns homens passavam igualmente, mostrando desesperação, e notei nessas imagens o próprio Alfredo, a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Imagens que não coadunam com o estado atual de ambos. Pronto. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-lo clamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Então daí você já está entendendo por que ele está doido, né? Está vendo o pensamento dele? Como que deve estar? Observando, porém, que os vultos de Ismael e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade. Interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, Aniceto, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Vamos aí aos médiuns, principalmente, essa resposta. Já sei. Admira-se da presença de Ismália e do seu marido nas reminiscências do enfermo. E ante a minha perplexidade, continuou. Lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Daí o título do capítulo. Ele era o caluniador. Lembram? Que fez com que Ismália fosse expulsa pelo marido? Então, tá aí. É uma história muito bonita que nós vamos conhecer agora. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão,
como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Então está aí a ficha dele. Isso daqui na Terra não tem muito não, né? É raro, mas acontece muito. É incomum. Observando Ismália aflita e Alfredo desesperado nas recordações dele, ele parou o tempo. Vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Ele não renova a imagem. Ele fica com as imagens que ele... Ele provocou aquelas imagens. A dívida anda sempre com o devedor. Essa lei divina é difícil lidar com ela, hein? Nossos amigos deste posto evolutiram, transpuseram a fronteira da mágoa, o Alfredo e a Ismália, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. Vamos lá, vamos fazer uma interpretação legal. Vamos supor que o André Luiz não soubesse a situação atual do Alfredo e da Ismália. Qual seria a ideia que ele teria ao ver essa cena de Alfredo e Ismália? Entenderam a colocação? Hã? O André Luiz sabe que o Alfredo e a Ismália estão bem. Se ele não soubesse, mas ele viu aquela imagem, viu que tem aqueles dois irmãos que são amigos dele, que foram traídos, tal, e viu daquele jeito. Qual a ideia que André formaria da situação atual de Alfredo e Ismália? Não, bem, de como eles estão, na visão. O que eu quero chamar a atenção é que o médium tem cuidado com o que ele vê. Porque ele vê, às vezes, a projeção de um espírito perturbado de alguma coisa que está fixa, mas que não é a realidade. Isso é evidência. Cuidado. Cuidado. Como, assim, orientando sobre as questões da vidência. Ele está vendo uma imagem do passado de Alfredo e de Ismália, graças ao fato dele saber da circunstância atual do Alfredo e da Ismália. Por isso que ele até falou, deixa eu perguntar aqui. E aí o Aniceto falou, já sei, você deve estar estranhando. Aí ele explicou. Então, às vezes, vem um espírito aqui receber auxílio e o médium vê o que ele está vendo, a projeção dele, só que a projeção dele, tipo assim, olha, aquele espírito está assim, assado, tal. Não está mais. Não está mais. Mas isso eu, como dialogador, vou saber dizer? Só se eu tivesse Chico Xavier aqui do meu lado. Não terei, por um longuíssimo tempo. Então, o que acontece? Nós temos que ir estudando e sempre, no mínimo, tendo cautela com as informações que advêm dos médios. Não pode assim, tudo bem, legal, importante. Vamos trabalhar em cima do que nós temos. Nós temos isso. Não é? Informação do médium. Vamos trabalhar em cima disso. Vamos orar por essa pessoa. Mas às vezes sabendo que já passou por aquela fase. Interessante isso daí, viu? Mas nem sempre o médium sabe que ele está projetando uma imagem que ele está preso, né? O médium. Não. Normalmente não sabe. É interessante, é um outro aprendizado. Né? Isso tudo faz parte desse leque que é a capacidade do não é nem evidência ali, né? Não é evidência, vamos dizer assim. É uma outra capacidade de percepção, mas enfim, chega ao médium como? Como uma visão, como algo que ele viu, como algo que ele... É difícil essa captação do cérebro, né? Dessas percepções, mas enfim, é bom a gente aprender e refletir sobre isso.
Então, Paulo, repetindo, os vê como imagina para escarmento das suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carrega o crime cometido em qualquer parte. Ah, mas eu fiz um negócio aqui que ninguém viu. Tudo bem. Só que não, né? Só que não. Só que não. Não, a consciência dele gravou, né? A consciência gravou. Tanto nos círculos carnais, como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Paisagem real. Já deu uma ideia assim de um ecrã assim, onde você projeta um filme, né? Não é? Você foi lá no Pedute, que tem aquela telona lá. Pedute foi bom, hein? Sorry. No Tati ali na. Pedute é. Você falar Tudo bem, vamos lá. Esquece essas coisas aí, que essas coisas. Paisagem. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossa alma. Reparando minha dificuldade para compreender de pronto, Aniceto prosseguiu depois de pequeno intervalo. Ó aprendizado. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime logo após a suprema dor do Calvário. Verdade. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros. Olha o que eu falei do médium. Ele ainda está vendo uma cena que já não existe mais. Existe só naquela cabeça. Só que aqui ele está falando do inconsciente coletivo, né? Vamos dizer. Flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do mestre foi um crime coletivo. E esse crime estará conosco até ao dia em que nos vestirmos da divina luz da redenção. Isso pode ser individual, mas também coletivamente. O esclarecimento não poderia ser mais lúcido, sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança. Tornou o generoso mentor com grave acento. Readquirindo a serenidade, interroguei. Mas Paulo veio ter casualmente a este posto? Olha que beleza agora. Não, respondeu Aniceto atencioso. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Aí já extrapolou, já, né? Aí chutou o balde. Já, outro padrão. Nosso amigo que hoje dirige esta casa de amor despreendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismália enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor, que era pelo Paulo. Não tinha nada a ver com a Ismália. Ou tinha também, né? Porque ele estava... Não, se bem que no final da vida ele ficou sabendo. Era o rancor pelo Paulo. Socorrido em campos da paz, compreendeu as próprias necessidades. Eu acho que este é o momento de virada do espírito. Não só compreender, mas agir para isso. Porque compreender, nós estamos aqui hoje fazendo compreensão. Só que vamos sair, vamos voltar talvez por uns esquemas que não deveríamos mais. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel. Buscou em recanto abismal e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo que conquistou a posição de administrador de um poço de socorro.
Viu, Zelão? Nessa hora aqui eu acho a alavanca do interesse, do desejo, entre aspas, dele se reconciliar com Ismália, foi o ponto também. Tá vendo como é importante? Como que por muitos e muitos evos nós vamos precisar disso, porque são alavancas. Fala assim, ó, mas eu quero ver a Ismália. Mas você ainda não tem coração para isso. Ó, agora mesmo o Paulo está lá precisando, você está odiando ele. Aí ele pensou, poxa, então se eu passar a compreender o Paulo, ele ajudar, eu vou poder ver a Ismália. Vai. Onde está o Paulo? Não, claro, é uma coisa assim, vamos dizer, como que fala lá? É uma barganha. A gente precisa disso em estágios evolutivos que nós estamos. É uma evolução. O preço disso para ele vai ser duro, como foi. Mas é por isso que eu situei que a gente precisa desses pontos de referência. E o Emmanuel diz: a disciplina antecede a espontaneidade. O que é a disciplina? É você, às vezes, não querendo, você falar, eu vou ter que ir lá. Vou. E se disciplina. E disciplina o quê? Não é disciplina de você arrumar roupinha e sair que nem um escoteiro. Não, é a mente. É o Emmanuel. A disciplina antecede a espontaneidade. Ou seja, você no começo, você vai precisar, às vezes, dessa barganha, você vai precisar de um esforço inaudito para você adquirir virtude. Mas depois que você adquire, vem o quê? A espontaneidade. Aí, meu filho, aí é natural você amar. Não vai ser mais um esforço. É isso. Treino. Eu estou fazendo um estudo sobre virtude, que eu vou escrever domingo no blog. Então eu estou lendo exatamente isso, esse esforço que a gente precisa ter para adquirir a virtude. Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão, atualmente. Não julguem que o marido de Ismália, conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Tá vendo? Ele desejou-a. O quê? A modificação. Procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Então, olha a lucidez de Kardec. Fora da caridade, não há salvação. Você não avança, você não evolui. Há muitos anos, conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação.